Professora, sabe quando tu tem materiais de uma turma em um caderno, materiais de outra turma em outro caderno, várias folhas com listas de chamada e plano de ensino? Hoje eu vou te mostrar um jeito de organizar tudo isso num só lugar. Bem-vindas ao Nexo do Saber. Meu nome é Vanessa e hoje eu vou compartilhar contigo o passo a passo para essa organização. Se tu ainda não está inscrito, já te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e compartilha com todas as outras professoras e alunos de licenciatura que também gostariam de aprender essa organização. Então, vamos para o computador. Então agora nós estamos aqui na nossa página do Notion. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova página. Eu vou adicionar uma página e essa vai ser a minha página de docência. Ou seja, onde eu vou organizar todos os aspectos relacionados às minhas aulas. Vamos adicionar uma capa. Lembrando que a gente sempre pode alterar essa imagem que aparece automaticamente. Então a gente vai aqui em Change Cover. Vamos escolher um aqui. Vou reposicionar ela. Ok. Vou adicionar um ícone também para minha página. De uma professora. E vocês vejam que aqui nessa barra lateral já apareceu o ícone, né, da nossa página. A primeira coisa que nós vamos inserir na nossa página é uma frase, para nos inspirar quando nós entrarmos nessa seção de docência. Para isso a gente vai digitar /quote. Só começar a digitar já aparece aqui. E vamos colocar a frase que a gente quiser. Agora nós vamos organizar as turmas que a gente vai dar aula. Então isso vai ser diferente para cada um dos professores, mas nesse modelo a gente vai organizar 3 turmas, para dar um exemplo para vocês. Vou deixar com o título um pouco maior e vou alterar a cor também. Aqui eu vou criar uma tabela, para isso eu digito /table. Lembrando, table inline é uma tabela que aparece dentro dessa página que eu tô, e table full page é uma página que vai abrir a tabela em outra página, e não é isso que eu quero que essa tabela apareça nessa página que eu tô organizando. Então, table inline, essa vai ser a minha tabela de turmas. E vamos dizer, nesse exemplo, que eu sou uma professora do ensino médio, então eu vou dar aula para o primeiro ano, para o segundo ano e para o terceiro ano. A gente vai botar uma tag também para o ano. Agora, esse exemplo vai ser de 2021. Vocês vejam como eu já selecionei essa categoria, quando eu clico para preencher o próximo, é só clicar, ele já aparece aqui a opção. Então, né, no próximo ano a gente vai colocar 2022, isso é interessante porque depois a gente pode filtrar, criar diferentes filtros para aparecer apenas as turmas de cada um dos anos que eu for estar trabalhando. Agora, antes da gente continuar organizando essa tabela e essa página de docência, nós vamos para a nossa tabela, para a nossa página de tabelas mestres. E vamos criar uma tabela de cronograma de aulas e avaliações. Agora, diferente do que a gente fez naquela página, a gente vai escolher a Table Full Page, ou seja, uma tabela que ocupa toda a página. Então, essa vai ser a tabela de cronograma de aulas e avaliações. A primeira coluna vai ser para o espaço para eu discriminar qual é a aula que eu vou estar dando naquele dia, qual a avaliação. Vou querer saber a data, então daí eu vou selecionar data nessa coluna. Vou adicionar mais uma coluna para falar do conteúdo. E vou criar também uma coluna que esteja relacionada com as turmas, para eu saber essa aula de que turma é. Então, para isso eu vou criar uma relação aqui nessa minha tabela. Relação com a tabela turmas, que eu acabei de criar ali em docência. Se no planejamento de vocês organizam os conteúdos por unidades de ensino ao longo do semestre ou do ano, é interessante também criar uma coluna para a unidade de ensino.
E essa unidade de ensino pode ser em formato de texto ou em formato select. Se vai repetir, né, algumas vezes as unidades, que daí fica mais fácil do que preencher todas as vezes. Agora vamos voltar para a nossa página de tabelas mestres. Além da tabela de cronograma de aulas e avaliações, nós vamos criar uma tabela de alunos. Mesma coisa, table, vou escolher table full page, alunos. Esse espaço vai ser o nome do aluno. Quero saber a data de nascimento. Quero saber de qual turma é esse meu aluno, então eu vou fazer uma relação igual eu fiz na tabela anterior. Então, nessa tabela de alunos eu vou ter uma relação com a tabela de turmas. E se quiser, né, eu posso ter espaço para ter o e-mail, o telefone desses alunos, enfim, todo o contato que eu quiser ter desses alunos. Agora nós vamos voltar para a nossa página docência e vocês vão ver como que a gente vai usar esses dados. Então, nessa nossa página nós temos, por enquanto, uma tabela turmas. Nós não temos nenhum dado aqui. O que nós vamos fazer agora? A gente vai deixar isso aqui numa visão um pouco mais bonita do que nessa tabela. Então, nós vamos adicionar uma visão galeria. E vocês vejam que primeiro, segundo e terceiro ano já ficaram quadros, né? Cada um desses quadros vai ser o espaço onde eu vou entrar para trabalhar. Não, de novo. E agora vocês podem ver que cada uma das turmas tem o seu próprio... De novo. E agora vocês podem ver que cada uma das turmas tem a sua própria página, né? Cada um desses quadros é uma página. Vamos entrar, por exemplo, nessa página do primeiro ano. Aqui eu posso, mesma coisa, adicionar uma capa. Agora nós vamos abrir como página para nós enxergarmos na tela inteira do computador. E vamos criar um template para essas turmas. Por quê? Para quando eu entrar na turma do segundo e do terceiro ano, eu não ter que digitar tudo de novo. Então, esse é o template nova turma. A primeira coisa que eu vou querer ver são os horários de aulas que eu vou ter com essa turma. Então, eu vou criar um espaço para eu definir os horários de aula da semana. Em cada uma das turmas, eu também vou querer ver o cronograma de aulas daquela turma. Eu preciso criar uma nova tabela nesse momento? Não preciso, eu vou puxar aquela tabela, cronograma de aulas que nós criamos na tabela mestre e vou colocar aqui. Então, para isso aqui eu faço, eu digito /create, eu vou criar um link database, ou seja, eu vou criar um link com o banco de dados que eu criei anteriormente. Então, clico aqui nessa primeira opção e escolho qual banco de dados que eu quero relacionar aqui, que eu quero ter essa visão aqui nessa página que eu tiver. Vai ser o banco de dados cronograma de aulas e avaliações. Mas eu quero que apareça apenas as aulas e as avaliações dessa turma, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar, adicionar um filtro, onde diz turmas, eu quero que seja a turma onde eu tiver colocado esse template. Além disso, eu também quero saber quais são os meus alunos. Eu quero ter todas as anotações de cada um dos alunos dessa turma nesse mesmo espaço. Aqui também eu vou criar uma relação com o banco de dados que eu já criei anteriormente. Então, create, é só começar a digitar, já aparece aqui, criar o link do database. Só que agora é de alunos. E mesma coisa, eu vou filtrar para aparecer apenas os alunos dessa turma. Importante, quando eu estiver vendo essa tabela, eu já vou estar dentro da página do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Então, eu não preciso ver aqui nessa tabela de qual turma é, porque isso eu já sei. Então, eu vou aqui em propriedades e vou botar para não aparecer qual é a turma, porque eu já estou no caderno daquela turma. Mesma coisa aqui nos alunos. Propriedade, e vou esconder os alunos, essa propriedade. Tá pronto o nosso template. Agora, então, nós estamos na página primeiro ano e eu vou clicar no template nova turma que eu acabei de criar. Vocês vejam aqui que então eu tenho os horários de aula, o meu cronograma das aulas e a tabela com todos os meus alunos. O
que a gente vai fazer além disso? É importante vocês lembrarem que em todas as tabelas a primeira coluna é uma página. Então, por exemplo, se eu clico aqui, vamos dizer que eu vou dar a minha primeira aula. Essa primeira coluna aqui eu posso abrir como uma página. Então, eu vou criar um template também, template nova aula. Assim como eu criei o template para nova de turma, eu vou ter o template nova aula. Por que isso aqui é importante? Para quando eu for inserir uma nova aula na próxima semana, por exemplo, eu não tenho que digitar tudo, é só eu criar no template, eu só tenho que preencher o que eu pré-selecionei, né, as informações que eu pré-organizei que eu preciso que estejam nessa aula. Então, eu acabei de preencher esse template, a forma de preencher é a mesma que eu mostrei para vocês recém no template nova turma. Então, o que eu coloquei nesse template? Tarefas gerais da aula, né? Então, essas tarefas pensando no professor. Então, você, professora, o que tem que fazer de tarefa para aquela aula? Então, eu sei que antes dessa aula eu preciso ainda terminar os slides ou fazer xerox de algum texto para os alunos. Enfim, aqui esse vai ser o momento de escrever quais tarefas de vocês. Depois que essas tarefas forem realizadas, dá um check. Então, eu sei que a tarefa que ainda não está com o check não foi feita. Principais atividades. Aqui sim, são atividades pensadas para as aulas, para os alunos. Então, a minha ideia aqui é que quando a gente entre nessa página de aulas, a gente já veja aqui nas principais atividades uma visão geral do que vai ser a aula. Por exemplo, eu sei que eu vou ter uma leitura de texto e discussões em grupos. Ou então eu vou ter um momento de aula expositiva e depois discussão de uma situação problema em grupo sobre aquele conteúdo que eu expus. Enfim, abaixo disso, um espaço para detalhar quais são os objetivos dessa aula, qual é o conteúdo específico, quais são as estratégias pedagógicas que eu vou utilizar, quais são os recursos e como vai ser feita a avaliação. Então, temos o nosso template nova aula. Vamos voltar. Então, lembrando onde que a gente estava. Estamos aqui na nossa página do primeiro ano, já temos o espaço para horários de aulas, que aqui você só tem que preencher. Por exemplo, segunda-feira vocês dão aula para o primeiro ano das 8 às 8h30. Né? E vocês vão preenchendo toda essa tabelinha. Aqui na aula, vamos dizer que hoje é a primeira aula, vai ser a aula introdução da disciplina. Então, eu clico aqui em Open, né? Então, essa é aula 1 de introdução. Eu preciso agora preencher alguma coisa? Não, eu venho aqui nesse template nova aula que eu acabei de criar. E vocês vejam que o template já abriu, que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui para os alunos, mesma coisa. Vamos dizer que eu vou conhecer, estou começando essa minha turma e vou preencher aqui os meus alunos. Minha primeira aluna é a Ana. Segunda aluna da chamada é a Bianca, ser o Carlos. Por exemplo, lembrando, essa primeira coluna, que é aqui onde está o nome, pode abrir como uma página. Então, aqui pode ser um espaço para vocês colocarem informações, anotações, enfim, o que vocês quiserem sobre cada um dos alunos. Agora, vamos voltar para a nossa página de docência para vocês verem como está ficando. Então, vocês vejam que aqui no primeiro ano, eu já preenchi, algumas coisas estão aparecendo. Mas vocês lembram que eu coloquei uma imagem, né? Então, eu quero que essa imagem apareça aqui. O que eu faço? Eu vim aqui nesses 3 pontinhos em propriedades, Card Preview, e eu vou marcar que eu quero que apareça Page Cover. Então, ou seja, a capa da página, que já apareceu o primeiro ano. Agora, eu vou fazer isso com o segundo e o terceiro ano também. Vocês já estão vendo, então, essa imagem. Aqui, mesma coisa. Eu preciso criar do zero essa minha página? Não, porque eu tenho o meu template nova turma. Então, é só eu clicar aqui nesse template, aparece todo o meu cronograma. Voltamos agora para a nossa página de docência. Eu quero que fique em ordem. Só clico e arrasto. Agora, o que a gente vai fazer? Além de ter essa galeria com todas as minhas turmas, eu quero embaixo disso ter um calendário geral para eu enxergar o meu calendário de aulas. O que eu vou fazer? Eu vou criar um link para aquele banco de dados aulas e avaliações, que é onde tem as datas das minhas aulas.
Só que eu não quero ver essa tabela. Vocês vejam que agora está aparecendo, ó, de as aulas que a gente criou das 3 turmas. Vamos colocar uma data aqui para essa do primeiro ano também, para aparecer no nosso exemplo, dia 1º de fevereiro, por exemplo. Outra coisa, vocês estão vendo que está aparecendo aqui o formato de data, mês, dia e ano? A gente pode alterar isso aqui em formato e vou escolher dia, mês e ano. Pronto. Aí já fica nesse formato de visão que a gente está acostumado. Só que eu quero que essa seja uma visão de calendário. Então eu vou escolher aqui calendário, criar. Vou apagar essa outra visão que eu não vou utilizar aqui. Então aqui eu vou ter o meu calendário de aulas. Vocês estão vendo que já apareceu, vamos botar para fevereiro, que foi os exemplos que eu coloquei. Então, dia 1º de fevereiro nós temos aula 1, no dia 2, nesse nosso exemplo, nós temos uma avaliação e eu tenho uma aula 2 na quinta-feira, dia 4. Mas eu quero também saber de que disciplina, né? Então, eu quero que nesse meu cronograma, nesse meu calendário de aulas, eu veja de que disciplina, avaliação de qual turma que eu tenho. Então, eu vou aqui no Propriedades e vou marcar que apareça a turma. Então, vocês estão vendo, já apareceu. Então, nesse nosso exemplo, a aula 1 na segunda-feira é com o primeiro ano. A avaliação é com o segundo e a aula 2 na quinta-feira é com o terceiro ano. Imagine, depois que vocês tiverem mais aulas preenchidas, aqui fica uma visão geral de todas as aulas de vocês. E aqui em cima, vocês têm todas as informações de cada uma das turmas. Cada um desses cadernos representando uma turma e tendo todas as informações. Então, o cronograma de todas as aulas, das avaliações, todas as informações dos alunos. E agora vamos dizer que terminou o ano e vocês já estão querendo começar a organizar o próximo ano, né? Então, as turmas de 2022. O que a gente faz? Clica aqui em Novo. Vamos criar esse exemplo, né? Então, é uma nova turma agora vocês vão dar aula para o 8º ano. Né? Mesma coisa, o template. Só que no ano, agora não é 2021. Esse vai ser 2022. Então, digito 2022, crio. Vamos voltar para a nossa página. Vocês estão vendo, já apareceu essa página 2022 aqui. Mas eu não quero que apareçam as turmas de 2021 e 2022 juntas. Então, o que eu faço? Nessa minha visão galeria, eu vou filtrar para aparecer apenas as turmas de 2021. Vocês estão vendo que já sumiu o 8º ano. Mas eu quero então, chegou 2022, como que eu vejo só as turmas de 2022? Eu vou adicionar uma visão, galeria 2022, também galeria e criar. Não apareceu as imagens, o que eu faço? Lembram? 3 pontinhos em propriedades, aqui em page eu quero que apareça page cover. Mas como essa galeria é de 2021, eu quero que apareçam, então, vou criar um filtro apenas as turmas de 2021. De 2022. Então, onde diz ano, 2022. Já sumiu. Então, eu tenho minha galeria. Isso vocês vão poder fazer para todos os anos. Então, eu tenho minha galeria de 2022, que nesse exemplo a gente fez uma turma só. Agora, eu quero ver a minha galeria de 2021. Vamos renomear. Galeria de 2021, apenas as turmas desse ano. Então, esse é um espaço que vocês têm todas as informações dos alunos, das turmas, das aulas, das avaliações, tem o calendário de aulas, todo num mesmo espaço. E lembrando que as informações que eu coloquei nessa página são modelos, vocês podem inserir em cada uma das páginas, em cada uma das tabelas, todas as informações que forem mais úteis para vocês. Essa forma de organizar todos os materiais de aulas no Notion me ajudou muito no ano passado e espero que te ajude também. Deixa aqui pra mim nos comentários o que tu achou e o que mais tu gostaria de ver aqui no canal. Até o próximo vídeo!